60 pessoas. Boa noite a todo mundo. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Eu agradeço enormemente a presença do Marcos. Marcos que, bom, quase dispensa apresentações. Eu pedi para ele eu perguntei como é que ele queria ser apresentado. Ele falou assim, bom, você inventa aí, né? E nesse cenário, assim, acho que do ponto de vista do lugar que o Marcos ocupa para a gente, né, na psicanálise, não há dúvidas, né, de que é uma figura muito importante, quer dizer, membro da EBP e da MP, foi AE, né, ali 2012 a 2015, mais ou menos, não é isso, Marcos? E, bom, fez o doutorado na Universidade de Paris 8, mas acho que para além dessa dimensão mais formal, acho que tem algo, né, que da própria presença do Marcos, da maneira dele de falar, né, de si, falar da psicanálise, que, enfim, tem alguma coisa que acontece, né, quando o Marcos se coloca, né, assim, nesse lugar aí da transmissão. Então, esse convite foi feito assim, pensando nessa uma troca também, quer dizer, eu tenho uma admiração muito grande, né, assim, pelo lugar que o Marcos constrói, assim, pensando uma psicanálise muito implicada também, né, no nosso tempo, e acho que vai ser uma ótima conversa. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente hoje, Marcos, para esse encontro que eu chamei de um encontro preparatório, né? Eu vou falar rapidamente aqui do que preparatório a quê, né? Qual que é a empreitada que a gente está querendo se lançar nesse semestre. A gente, aqui na Traço, né, chamou esse programa, né, de um seminário de clínica lacaniana. O tema é final de análise e direção do tratamento, consequências clínicas, ou seja, acho que é uma questão que parte de uma inquietação minha, que diz respeito a que serve, né, a gente pensar essa ideia de final de análise, ou seja, o final de análise seria alguma coisa que interessa somente a quem estaria, né, em tese, próximo de concluir um percurso de análise. Se ele não for só isso, para que mais ele serve? Né? Assim, quais são as consequências, né, da gente formular essa ideia de um final de análise? Né? Assim, a que isso serve? Ou seja, do ponto de vista da posição do analista, se a gente pensa que um analista é produto, né, da sua própria análise, quer dizer, se isso é assim, então a ideia de final de análise que a gente adota tem efeitos para a própria configuração, né, do percurso de análise, portanto também a definição de analista que vai nos orientar. Acho que tem várias pistas que o Lacan entrega para a gente quanto a isso. Se a gente pensa, por exemplo, toda a distância que separa uma definição de final de análise baseada na identificação com o eu forte do analista, né, e um final de análise pensado enquanto identificação com o sintoma, ou como travessia da fantasia, ou qualquer outra forma, né, que a gente possa também buscar a partir daí. Né? Ou seja, a ideia é que talvez haja consequências maiores, né, que não apenas ali pensar um momento específico de um percurso analítico, né, ou seja, a ideia de final de análise, ela também vai veicular uma aposta ética, uma aposta política, né, que tem a ver com como que a gente pensa, organiza, orienta, né, a própria prática da psicanálise. Né, assim. Bom, então a ideia do seminário, né, vai ser que a gente possa explorar, né, algumas das concepções. Eu elegi 3 concepções de final de análise que o Lacan formula ao longo da obra dele: a desidentificação ao falo, a travessia da fantasia, identificação ao sintoma, como concepções que, bom, a princípio parecem ter uma série de implicações para a gente, tanto do ponto de vista do que é um analista, o que a gente espera de uma análise, para além dos efeitos terapêuticos, né, embora muitas vezes essas coisas se atravessem também, né. Então, a ideia é um pouco essa, né, assim, da gente interrogar as consequências clínicas, né, e, portanto, também éticas e políticas, né, dessa intervenção do Lacan na própria história da psicanálise. Então, pensando nisso, né, para abrir um pouco a conversa, né, assim, eu fiz esse convite para o Marcos, muito interessado também em ouvir o que ele tem a dizer, né, a partir do próprio encontro também com a leitura do Mordida Vida, né, dos textos que o Marcos tem sobre né, o final da análise dele. Quer dizer, me parece que talvez a gente tenha boas coisas a trocar, né, aqui nesse encontro hoje. Então,
a aposta é essa, né? E, sem mais delongas, eu gostaria de, mais uma vez, né, agradecendo enormemente a presença do Marcos e a de quem está aqui com a gente. Né? Passo, então, Marcos, a palavra para você. Tá? Vamos ver o que esse tema, né, o que essa formulação produz aí de ressonância para você. É isso, vamos lá. Tá ótimo, obrigado. Boa noite, gente que está aí. No início já dei boa noite. Estão me ouvindo bem, imagino, suponho. Qualquer coisa me escrevam. Eu vou abrir o chat aqui, né? Pronto, quem não quiser falar pode escrever, eu leio. Porque a ideia é que eu vou falando e vou me orientando pelas reações também. E aí, como os quadradinhos são muitos, e eu não conheço muito vocês, mas eu assumo, pela conversa com o Vinícius, que esse espaço ele é, digamos, ele faz parte da comunidade de interesse, como antigamente a gente chamava o pessoal que estava inscrito em veredas, a lista da EBP. Então, assim, vocês fazem parte dessa comunidade de interesse com o que a gente, sei lá, classicamente agora chama de orientação lacaniana. Orientação lacaniana agora virou signo de pertencimento, né? Era uma ideia lá do Miller, mas agora eu sou da orientação lacaniana, essas coisas. E eu sou psicanalista de orientação lacaniana, também já ouvi. Então, tenho isso, uma área. Mas, basicamente, é que vocês partilham algumas referências e que estão num certo movimento, como disse o Vinícius, político-institucional ou clínico-político, sei lá, que diz respeito a essa comunidade onde eu estou. Então, eu vou supor isso. Se vocês precisarem que eu recue 3 passos para a gente ir junto, vocês me sinalizem, me avisem. Vou supor essa ideia. Então, eu vou supor que quando se fala de passe também, a gente sabe mais ou menos o que é, não precisa apresentar. Vou supor também que tenha muita discussão e polêmica sobre isso, eu acho ótimo. Vou supor que esse, quer dizer, aceitei e fiquei entusiasmado com essa montagem que o Vinícius propôs, que vamos pensar as incidências dessa ideia de final para coisas mais cotidianas e não apenas essa tendência à idealização de um final de percurso, né? De muitos anos de análise, etc. Isso tudo acontece, mas saindo dessa idealização, que faz parte um pouco do dispositivo e tal, mas saindo dela, como é que é isso no concreto das coisas? Por exemplo, no começo. Ou mesmo numa análise, sei lá, uma experiência de análise antes nossa. E também, inclusive, também, ele é mais ambicioso ainda, o Vinícius, com essa ideia de que isso também tem um lugar na cidade. Quer dizer, esse tipo de concepção do que é o final é um tipo de política também. Isso é bem Lacan daquele direção do tratamento, né? Quando ele fala que a política é sempre a mesma, que é do desejo do analista. Lá isso queria dizer algumas coisas, mas hoje a gente poderia dizer outras, mas aí continua a ideia de que realmente com as análises, em geral, a gente quer mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, sei lá, que o real do inconsciente se faça presente numa vida, e não uma coisa falada, ouvida na televisão, novela, ou então, sei lá, vou fazer análise porque sim. Não, que tem uma coisa da experiência do inconsciente que ela é forte e que ela muda as coisas. Inconsciente em vários sentidos que demos, mas o inconsciente. E se isso, por exemplo, talvez fosse básico. Só que, então, uma certa maneira de lidar com o inconsciente, entendida como um momento de separação do analista, ela vai pautar um pouco mais essa ideia geral da experiência do inconsciente. Então, entendi. Ótimo também. E propus ao Vinícius isso hoje, que a melhor maneira de fazer, em vez de falar de final, já que vocês estão começando, era falar do começo, falar da entrada. Assim, já é um tema complicado. O que é entrada em análise? A gente fala, a gente usa a expressão, mas mas é um espaço que tem muita teorização do Lacan. Então, dá para discutir isso e assentar uma espécie de doutrina, mais ou menos, sem fazer receita de bolo, mas a gente pode entrar em acordo com algumas coisas. Pelo menos, digamos, de um momento do ensino do Lacan. E aí, a partir daí, se perguntar, já, final e começo, o que tem a ver? Então, pensei que a gente podia entrar em acordo sobre o que a gente está chamando de entrada em análise primeiro. E aí, discutir. Aí, a discussão, aí eu vou deixar aberto, porque já vi que tem várias, já tem uma proposta de 3 eixos, 3 maneiras de pensar o final de análise do ensino do Lacan, de discuti-las, então vocês vão ter um tempo de
investigação, pesquisa, né? Não vai dar para a gente ter uma espécie... Não seria bom ter uma espécie de definição de final de análise assim, que sirva para geral. Então, mas talvez a gente fale de alguma coisa também. Mas eu pensei em ter uma definição de entrada. Tudo bem? Não vou falar muito também, é só como eu também estou supondo que as referências são comuns, só quero... Bom, tem também um texto que eu mandei para o Vinícius, que é um artigo publicado, chama Na Boca, que foi na época justamente que eu estava contando um pouco da minha análise para quem quisesse, e fala um pouco desse momento, usando meus momentos de início dessa análise, para tentar trazer como eu lia a entrada em análise, essa codificação, definição de entrada em análise por Lacan. Então, é um texto para isso mesmo. Então, eu vou retomar alguma coisa dele. Quem quiser depois lê, o Vinícius manda. E esse texto também eu usei praticamente ele todo. Eu não me lembro o que eu escrevi primeiro, era um testemunho na época. Mas usei no livrinho que tem essa... livrinho, que está esgotado, mas que o Vinícius pode mandar também, que é um livrinho com, digamos, as coisas que eu tentei teorizar a partir dos testemunhos do meu tempo, que eu ficava contando do meu final, tá? De como aquela transferência se encerrou. Então, eu tentei transformar num livro, digamos, alguns conceitos que me pareciam que aqueles testemunhos ajudavam. Então, é um livro que tenta ser didático. Tenta. Não sei se consegue, mas está aí. Compartilha aqui, Vinícius. Isso aí. Tá? Isso para dar referência de onde eu estou tirando. Mas a referência para entrar em análise mesmo é onde ele mais define, logifica e matematiza, é a proposição 1967. Tá? Também não vou entrar em detalhes de texto, só para quem já sabe o que é lá. É de lá que eu estou tirando o famoso algoritmo da transferência. Também comentário simpático, né? Lá que eu chamava de algoritmo, olha só. Como ele era antes do tempo dele, agora a gente só fala em algoritmo. Mas era um pouco a ideia, não é exatamente o algoritmo no sentido de hoje, mas é assim, é uma montagem de alguns elementos, cada um vai variar infinitamente nos seus elementos, mas a estruturação desses elementos segue uma regra mais ou menos definida. Como Freud falava, né? A entrada é como um jogo de xadrez, a gente pode codificar algumas entradas, ter uma noção codificada das entradas e o resto vai para o infinito. Mas o Lacan faz um pouco mais. Mesmo essa codificação, os conteúdos dessa codificação também variam ao infinito. São as regras de articulação que não variam. Isso está tranquilo para todo mundo? Porque isso também, a gente tem que estar muito dentro do nosso mundo, né? Porque se você vai para outros espaços e as pessoas falam o quê? A subjetividade com regras? A subjetividade é o lugar da liberdade. Essas coisas muito românticas que não são lacanianas nesse sentido. E por isso também que às vezes nos acusam de ser abstratos e frios. Mas é porque a gente entende que tem umas estruturas que tendem a se repetir. E a gente, tendo a noção dessas estruturas, a gente não vai enfiar ninguém na estrutura, né? Não é como leito de Procusto. Mas a gente vai usar essas estruturas para, digamos, ter uma antevisão mais ou menos do que provavelmente vai acontecer. Ou o que a gente espera que aconteça. E aí, é claro que a gente vai ser frustrado, porque 90% das vezes a gente não consegue ver o que a gente espera. Mas a gente mesmo assim tenta. Então, tá? Para dizer o lugar desse algoritmo, não é um lugar de tem que ser. Se não tem, se eu não consigo demonstrar o algoritmo, quer dizer que não aconteceu. Não, o algoritmo é para a gente não se perder demais. E se eu não consigo demonstrar, provavelmente é assim que vai acontecer. Mas eu consigo ter a impressão que está lá. É para isso que serve o matema, né? O matema não é para a gente agora, ele não é um critério eliminatório, como se diz, né? Ele é um critério classificatório. Tá bom? Tudo bem ainda de prévia? Posso ir para o matema, então? Eram prévias para o algoritmo. Aí, alguém quer comentar? Essa coisa mais não romântica, meio solta, que não é no nosso caso, no lugar do matema, o que mais que eu falei? Bom, achei isso. Estou recapitulando aqui para ver se alguém quer falar. Não? Tá bom. Então, a ideia básica aqui, ainda não cheguei no matema, a ideia básica, se a gente fala em entrada em análise é porque a gente estava fora, né? E que não é porque você está vendo alguém que se diz analista que entrou. Também é uma coisa óbvia para todo mundo, eu acho, mas como é bom repetir.
porque na prática, mesmo no nosso mundinho, ele está fazendo análise com fulano. No sentido rigoroso, ninguém sabe se ele está fazendo análise, né? Nem ele até, nem ele, nem o analista. Sabe, mas é nesse sentido. Eu aposto, eu assumo, eu trabalho nesse sentido, eu tenho certeza, tudo isso vale. Eu tenho convicção, eu sei que comigo que eu estou fazendo análise, mas não é uma coisa que se comprova pela observação. Não é porque eu fui lá ver o sujeito que eu estou fazendo análise. Tem grande chance, mas pode não ser. O fulano é excelente analista. E daí? Tudo isso está tranquilo também, né? Mas a gente faz isso muito. Como a gente faz também no nosso mundo, assim, eu fiz um ato. Você tem ouvido muito, fiz um ato. Mas ato justamente você não faz. Ato acontece. Eu fiz uma intervenção, me movimentei, eu intervi, eu falei, tentei fazer um ato, mas mesma ideia. Os nossos conceitos são coisas que servem para nos orientar e não para comprovar o que está acontecendo. E lembrem também que foi um uso, eu não sei se ainda é, mas acho que ainda é. É assim, quando o analista tem impressão que aconteceu a entrada de análise, bota no divã. Antes, não. Mas na prática, gente, também eu acho que vocês podem falar. Tá? Tem essa doxa no ar. Fui promovido, entrei no divã, quer dizer que entrei em análise. Como se a passagem da cadeira para o divã fosse a passagem da entrada. Também não é. Está tudo bem também, né? Eu estou tirando, digamos, as formas imaginárias da passagem para tentar chegar na forma lógica da passagem. Mas isso dizendo, então, que a forma lógica dessa entrada, e eu já estou chamando de passagem, viu? Para fazer articulação com passe. A forma lógica dessa entrada, ela é uma ferramenta vazia que a gente vai fazer ela viver, se ela nos servir. E não a gente vai ver a forma lógica acontecendo. Estou vendo uma entrada em análise. Vai? São coisas que eu só acho que vocês devem achar óbvias, mas que é bom lembrar sempre, porque a gente sempre faz o contrário. A gente precisa da visão, a gente precisa desse saber apresentado e agora, será que eu fiz direito? A gente precisa desse outro que diz se a gente fez certo ou não. E a gente empresta para esses matemas essa capacidade, mas não é verdade. A gente empresta para quem apresenta os matemas também essa capacidade, mas não é verdade. Então, eu aqui, de cabelos brancos, continuo não tendo certeza, mas também tenho certeza, tá bom? Eu tenho certeza que me serve o algoritmo. É isso que eu quero transmitir. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. Então, ele foi para o divã. Tem muitos manuais que vão dizer isso, né? Foi para o divã. O que mais que a gente chama de entrada em análise? Bom, o analista disse que entrou. Comecei a ver alguém, já tem muito tempo. Então, nada disso vai valer para a gente como forma de segurança. Bom, de qualquer maneira, então, a passagem, a ideia de uma entrada, é que não basta você estar no ambiente de uma análise para estar fazendo análise. Você precisa estar num discurso. Já começa uma coisa mais logificada. Você tem que estar... É um jeito de estar. O que é um discurso para a gente? É um laço, é um jeito de estar, né? Mas também é um jeito de falar. O jeito de falar se funda na ideia da associação livre. Então, tem um jeito de falar, que seria a associação livre, e o que ela produz. Mas, principalmente, a logificação do Lacan é como é que a gente produz a associação livre. Não é o que ela produz. O que ela produz a gente conhece. Mas alguém estar na associação livre, produzir essa fala é que é a nossa questão. Ou, de outra maneira, como é que a gente reconhece que está acontecendo essa associação livre? A Freud fazia assim, ele botava a pessoa no divã, falava, propunha a regra fundamental e a pessoa fazia e estava bom. Hoje em dia, no tempo do Lacan já não era. Isso é uma coisa que não acontece, é a associação livre, é raro. Basta a pessoa querer. Quer ver um efeito de linguagem que é evidente? Ninguém, quando fala, o que você associa com isso? A pessoa entende que associar quer dizer interpretar. Então, você está vendo passando o Papa Francisco no seu sonho, e aí fala, o que você associa? Em vez de você lembrar do padre da sua infância, por exemplo, que seria uma associação, a primeira reação é, eu estou vendo a minha religiosidade. Isso não é associação, isso é interpretação, é leitura. E é difícil. Não, mas não. Às vezes eu falo assim, não fala adjetivo, eu quero substantivo. É uma maneira que eu tento para ver se às vezes dá certo.
Porque quando a pessoa vai para os adjetivos, ela já está fazendo interpretose. Ah, o Papa Francisco, eu não sei porque eu falei Papa Francisco, se alguém tiver outra ideia. O Papa Francisco quer dizer religiosidade, já é adjetivo. Ah, quer dizer religião. Tudo bem, já é substantivo, mas ainda é muito da ideia de que essa religião é o que quer dizer o Papa Francisco. Aí acabou a associação livre, você já acabou de fechar. Você pegou uma ideia e amarrou no sentido. S1 e S2, como a gente fala, amarrados. Certo? Então, o algoritmo da transferência, ele se monta para Lacan na ideia de um discurso que vai se construir. E tem uma exigência específica nesse discurso para que ele produza os efeitos analíticos. Digamos, o que Freud produziu foi um discurso, no sentido de uma maneira de dois interagirem para produzir efeitos de fala. Mas efeitos de fala diferentes dos efeitos de fala do discurso ambiente, que é outro discurso. A gente poderia dizer discurso do mestre. Ah, o discurso normal de todo dia. Não, é um jeito diferente de estar na conversa. Como ele é muito sutil, muito diferente, a gente não vê. Parece muito com a conversa normal. Mesmo quando só um fala, hein? Eu estou aqui falando, só eu que falo, e não é esse o discurso analítico, né? Tá? Não é porque só um fala e o outro fica calado. Mas já ajuda, né? Se você tem algum lugar que só um só fala, o outro fica calado, e o que só fala paga sem que o outro diga nada, já está parecendo discurso analítico. Mas também tem muitas situações que isso pode acontecer e não ser. Então, como é que a gente encontra a estrutura invariante nas grandes variações de possibilidade de conversa. Estou com impressão que eu estou correndo. Vinícius, estou correndo? Acho que está indo bem, Marcos. Pode seguir. Estou com a cabeça aqui, tum-tum. Que aí começou o S1, S2, agora estou chegando. Mas eu estou com a impressão que eu estou correndo. Estou? Não? Pode ir? Acho que os exemplos estão sendo ótimos. É isso aí. Acho que está bem. Então, vamos lá. Então, normalmente é uma fala. Eu vou trocar de exemplo, que o Papa Francisco não vai ajudar em nada. Ninguém aqui tem o Papa Francisco. Então, sei lá quem. Alguém me dá uma sugestão de um tema desses assim comuns? Não vou falar da mãe e pai, né? Porque é muito comum e muito chavão. Não sei. Então, bom, sei lá, Lula, tá bom? Porque eu vou começar falando vou falar do Haddad. O Haddad é mais polêmico. Tá bom? Então, alguém vai falar do Haddad. Pronto, comecei a falar do Haddad. Esse é o primeiro, é o tema. E, geralmente, quando eu falo do Haddad, o significante Haddad conversa com o outro. Essa é a ideia. A gente acha que é a gente, mas não é. Eu falo Haddad, já vem coisas que se falam do Haddad, são faladas do Haddad. Isso aqui é um significante de conversa com o outro. Basta eu falar elefante, que vai vir a África. Não tem jeito. E, então, não sou eu que estou fazendo isso. Eu estou só escolhendo. E, mal e porcamente, escolhendo dentro da África dos elefantes, uma coisa ou outra. Então, a força desse discurso é uma fala traz outra. E esse é o discurso do mestre, né? Quando uma fala traz outra, eu não escolho tanto quando eu trago a outra. Então, a Haddad, não vou ficar com a Haddad, não vou ficar com os elefantes mesmo, que é a melhor capa do seminário 1. Quando eu falo os elefantes, vem a savana, eu posso escolher outras coisas, mas eu só posso escolher dentro do que vem. Ah, não, eu sou capaz, sou poeta e invento. Aí já é outra história. Nós estamos falando do discurso normal, da conversa normal de todo dia. Vem mais ou menos, eu vou escolher dentro do que vem, com mais ou menos criação ou imaginação. Quando eu tiver feito a escolha, o que veio não sou eu na minha singularidade, nem o assunto. Eu estou como sujeito no meio dos dois. Então, S1, S2, sujeito. Sujeito é o que S1, S2 encerra como enigma, como que ainda não diz. Está ali entre os dois. Tá? Eu posso ter votado no Lula, mas entre o Haddad e o Lula, eu estou no meio. Por exemplo, eu sou anti-Haddad hoje em dia, porque ele está fazendo o jogo demais dos banqueiros. Tá bom. Mas então tá, eu sou o quê? Lula e Marielle? Seja o que for, eu estou ali no meio. Tá bom assim? Sujeito. Só falta um objeto, que é o ponto mais difícil, né? Mas então, essa estrutura roda assim. Eu, como sujeito, sou alguma coisa entre esses dois assuntos que estão conversando. Claro que como eu escolhi o assunto e eu escolhi mais ou menos as repercussões do assunto,
eu sou alguma coisa singular entre os dois. Mas como eu estou entre os dois, eu nunca consigo achar. Se eu for procurar o sujeito, eu vou começar a rodar isso em cascata, né? Se entre, sei lá, se eu acabei de fazer isso, se entre Lula e Haddad eu sou Marielle, agora o meu sujeito é Marielle. Agora a Marielle vai conversar com a irmã dela, por exemplo, entre a... Como é que é o nome da irmã dela? Esqueci agora. Aniele. Aniele. Aí agora eu sou um sujeito entre Marielle e Aniele. E quando eu conseguir nomear alguma coisa aqui, eu vou correr, isso vai correndo ao infinito. O sujeito não consegue se dizer. Certo? No que eu vou percorrendo essas tentativas de me dizer, andando em cascata, eu vou sentindo que eu estou dizendo alguma coisa, mas que eu não consigo dizer, né? Eu tenho uma presença. Na sequência dessa cascata, eu sinto uma presença, tá bom? Para ficar. Essa presença é o que a gente chama a presença do gozo, que não é aquilo que ainda não foi dito, é aquilo que está ali e eu não consigo dizer. É o melhor que eu consigo para o discurso do médico. Agora a gente vai para a intermenagem, mas está todo mundo bem com essa ideia? Ficou rápido agora? O sujeito é o que corre na minha fala, como insistindo sem nunca consistir. E o objeto, que eu convenciono chamar de objeto A, é que quando essa coisa fica insistindo, eu sinto que tem uma coisa que está lá, nessas insistências. Mas não é a insistência em ainda não disse. É a insistência do está sendo dito. Aí seria o objeto A. Uma é interrogação, outra é exclamação. Um é falta e outro é excesso. É o jogo que o Lacan fez com o sujeito e objeto. Fechou? Então, isso seria o discurso comum. E Lacan pensa, com a mesma montagem, eu posso pensar e logificar como seria o discurso analítico. Como é que vai ser a entrada? O que eu tenho que acontecer para que esse discurso não rode assim? Não é isso? Estão familiarizados? Então, não vai ser mais uma fala que vai puxar outra, o sujeito fica de enigma e o objeto fica sentido, a gente sente, mas não faz. Não, eu quero fazer com que esse objeto fale, eu quero fazer com que esse sujeito fale. Como é que eu faço para esse sujeito falar, esse objeto falar? De outra maneira, que o sujeito não seja sempre só um ponto de interrogação. De vez em quando aparecem coisas que você diz, aqui estou eu, aqui é o meu lugar de sujeito. No caso, sei lá, não pode fazer isso conscientemente, mas essas coisas que vão aparecer são memórias, em geral, são memórias, em geral, de infância, em geral, envolvendo sexo e morte. Mas essas coisas que aparecem são minhas falas de sujeito. E isso, no discurso comum, elas se escondem. Eu tenho muito pouco. No discurso analítico, elas aparecem. E quando elas aparecem, eu consigo mais ainda ter essa presença do objeto. Eu tenho quase o sentimento que esse objeto é que está falando. Então, esse seria o discurso analítico. Como assim? Entre Aniele e Marielle aparece a minha prima Josiele, e aí já não é mais... Eu estou saindo do discurso comum, eu tenho a impressão que é a minha prima Josiele que fala mais de mim, e eu tenho a sensação, muito quando aparece uma lembrança dessa, que era ali que eu, com a minha prima Josiele, que era mais velha, que me colocava no colo, que está no colo da Josiele, aquilo era a vida. Tá bom? Então, ali eu sei onde é que eu estava como objeto, mas como eu estava, eu sinto a presença de um gozo, como a gente diz, meu, que eu nem consigo dizer que sou eu, né? Eu era uma criança, mas é ali, o meu lugar de sujeito, o meu lugar de objeto está por ali. Pronto, eu não vou falar muito mais, é só agora... O objeto faz uma certa detenção, né, desse sujeito que corre. Né? Corre, mas corre para onde? Onde é que para? Quando eu tenho umas horas na análise que você se vê... Não, você tem a impressão que, pronto, está ali. Em geral, quando você olha para as lembranças, ou para o que está ali, é você no lugar de objeto. Não é você como falante. É você falado, você pegado, você gozado, bate numa criança. É nessas horas que tem uma detenção, como diz o Vinícius, a gente fala, isso aqui é difícil dizer que sou eu, mas você diz, aqui é onde tem mais da minha vida. É difícil identificar com aquilo, mas a análise também é um trabalho de você encontrar essas coisas e fazê-las falarem no sentido delas pautarem a sua vida. Você não vai também falar como aquelas pessoas, como aquelas lembranças. Mas é engraçado isso, a gente vai para a análise querendo falar como sujeito, encontrar a sua fala de sujeito.
o que a gente encontra são as suas cenas de objeto. Mas as cenas de objeto é aquilo lá que está vivo. E aí é um problema, porque você não consegue falar do lugar do objeto, porque o objeto não fala. Aí você fica tentando fazer uma mistura de sujeito e objeto. É isso mesmo, análise. Michael Jackson. Eu só estou vendo isso agora. O Michael Jackson era para entrar onde? No lugar do Haddad, Ah, lá atrás. lá atrás. O Jackson tá bom. Pois é, foi mal, João. É... Bom, aí, proposta do Lacan. Então, nós vamos criar uma situação artificial, Freud criou, em que vai esses efeitos de sujeito que vão favorecer a presença do objeto, vão ser multiplicados. É uma experiência de encontro, de fala, em que há um forçamento para que isso aconteça. Enquanto que no dia a dia há um forçamento para que isso não aconteça. Que essas falas de objeto você não lembre. Falas não, que essas cenas de objeto você não tome-as para si. Acontece demais, né? Então, ele propõe, aí a gente chega mais perto do texto. Eu só vou trazer, na verdade, uma cena, mas porque aí vai linkar com o final. Mas qual é a logificação? É preciso que esse assunto que fala para esse, que atrai outro, que esse assunto aqui, vamos dizer, eu mais ou menos saiba, né? Eu vou para a análise sabendo. Eu sei do que eu quero falar. E esse assunto que eu quero falar encontra alguém, eu já escolhi mais ou menos esse alguém que eu sei que sabe do que eu quero falar. Ainda estou aqui. Vê se vocês concordam comigo. Não é porque eu nunca ouvi falar do meu analista. Para começar, é quase impossível você vai fazer análise e nunca ouviu falar do analista. Mesmo que seja sorteado, ou você caiu de paraquedas, ganhou um bilhete de loteria de análise e baixou lá. Que às vezes acontece, né? Mas mesmo assim, onde é o consultório, a roupa que ele veste, tudo isso ainda vai dizer para você alguma coisa e você vai se interessar conscientemente ou pré-conscientemente, mas você sabe que tem um negócio ali, que não é aí que é o tal SQ. Vocês estão sabendo essa história do SQ, imagino? Então, eu vou chegar lá, mas tem saberes sobre o seu analista que te atraem para fazer análise com ele. Isso tudo eu vou colocar nesse S1. Alguém te indicou, alguém disse que foi muito bom, ou você leu no jornal. Pode ser mais ou menos consciente, mas tem uma coisa assim, um movimento de endereçamento ali que é positivo e é de atração. A gente vai se resumir isso dizendo, você supõe que ele sabe. Ele sabe sobre o assunto que você quer falar. No nosso mundo, que está ficando cada vez pior, ele é o especialista do assunto. Né? Então, assim, meu problema, cansa de acontecer também. Né? Você é especialista em adolescência, porque eu quero mandar o meu filho. Você tem experiência com esporte de alta performance? Eu quero mandar meu filho, por exemplo. Então, é a mesma ideia. E a gente, acho que no nosso mundo, apesar de ir contra, faz igual. A gente gosta do fulano falando e falar, eu quero fazer com ele porque ele sabe das coisas. Isso tudo é S1. A questão é que se a gente começar assim e ficar assim, quando ele começar, ou quando você começar a falar para ele falar, ou ele não fala nada, mas ele está em cena desse jeito, vai vir o S2, que é o que já estava previsto, não vai ter surpresa. Vai rodar como o discurso do mestre. Ele é excelente porque ele fez tem o livrinho do final da análise, então eu quero terminar a análise, vou fazer a análise com ele. Isso tudo é o S1. Por exemplo, eu já ouvi uma história em que alguém foi fazer análise porque a analista tinha perdido um filho. Porque ela queria alguém que tinha essa experiência, tinha atravessado essa experiência. Tudo isso é S1. Concorda? Vai precisar que, na hora que você encontra esse analista, tem alguma coisa nele que você estranha, que você não consegue encaixar. Aí não vai ser S1 falando com S2, vai ser essas coisas que você sabe falando com coisas que você não sabe. Então, tem que ter uma parte meio esotérica na história, assim, digamos. A gente chama isso de SQ. São significantes que não se revelam para você. Alguma coisa que linka, que você não sabe. E a gente não precisa saber. A gente vê pelo efeito. O que o Lacan quer mostrar é que se teve efeito de análise é porque tinha o SQ. Não é que eu tenho que saber qual é o SQ, senão ele deixa de ser SQ, que é significante qualquer. E o qualquer é para dizer que não é importante o conteúdo. O que importa é que tem alguma coisa que eu sei falando coisa que eu não sei.
Eu começo a falar do que eu sei, e como eu não sei o que é que está ouvindo, aí fica uma certa tensão, eu não consigo fechar esses dois, um sentido no meio, e o lugar de sujeito no meio fica aberto. Entende a ideia? Ele fica... Bom, vocês poderiam dizer que o sujeito é sempre aberto, mas quando dois conversam assim, de outra maneira, quando você tem pai e filho, pai e mãe que conversam muito bem entre si, o filho fica meio preso. Ele fica meio fixado, ele vai ter que fazer muito bagunça para virar sujeito, não é isso? Quando a mãe conversa com a escola, é uma loucura hoje. Não tem mais espaço. A gente faz isso, né? A gente tenta ajudar nessas horas. A mãe fala tudo com a professora fala tudo com a mãe, está faltando um lugar de sujeito, como a gente diz, né? Então, esse é o problema do S1 e S2. Então, a gente vai insistir, primeiro, que esse S1 não seja muito cheio de qualidades. Então, como é que a gente faz classicamente? Veste um terno cinza, não fala de futebol, a gente tenta esvaziar esse lugar. Mas nesse lugar serão projetadas coisas, né? É uma ilusão achar que... Esse é o problema que foi da IPA, né? Discutir, por exemplo, não podia ter livro no consultório do lacaniano, a gente já mudou isso tudo, mas entendemos a ideia, né? Era para esvaziar o S1 de qualidades. Mas isso é muito... É acreditar demais que o que você fizer vai esvaziar, porque será projetado em você muita coisa. Então, Lacan radicaliza. Ele fala, não é só esvaziar de qualidades, é que tem que ter alguma coisa que não dá para dizer do analista. Aí começou a rodar, porque aí o sujeito se abre. Digamos, a presença do sujeito é muito mais... A presença não, mas o enigma do sujeito fica muito mais forte. Faz sentido, não? Imagina, eu vou para o analista que eu não sei bem quem é direito, que não fala nada, mas alguma coisa me faz voltar. Isso vai me fazer, provavelmente, contar de mim, das minhas intimidades. Aí eu não sei, a gente pode debater. Vocês podem dizer, não, aí é que eu não vou falar das minhas intimidades. Não, é aí que você vai falar. É aí que vai aparecer essa fala de sujeito. Alguém que você não sabe muito e que não sei por que me fisgou. Tá? É o barman dos filmes americanos. É o motorista do Uber. Pelo menos isso, eu sempre pergunto, quem é o barman de hoje em dia? Não tem barman. Mas entende essa figura, né? Muitos me dizem, é o motorista do Uber. Então, é aquele que você não sabe muito, você sabe quem é, claro, é o S1, mas você não sabe o que você gostou nele. Imagino que vocês andem de Uber ou de táxi, eu imagino que quem ande muito pega vários, e não é para todos que você vai contar a sua vida, mas tem um que você conta. Então, essa é a ideia do SQ. Eles são muito parecidos, você sabe pouco sobre eles, tá? Mas tem um que pega, não é porque ele tem o SQ, porque o S1 e o SQ se encaixaram, e você no meio acaba... Tem alguma coisa aí que é o difícil. Não sei se acho que eu não estou conseguindo convencer vocês, nem a mim, mas eu acredito que quando mais você fala das suas intimidades, quanto mais você tem esse encontro com alguém que ele não te ameaça, você sabe quem ele é, mas ele tem alguma coisa que eu não sei dizer o quê. Então, ele não te ameaça nesse sentido. Ele é um barman, ele não está num lugar de poder. Ele é um barman, ele é um chofer de Uber. É uma coisa transitória também. Você não precisa entrar em relação com ele. Ou é uma relação profissional, tudo isso não te ameaça, não te convoca a ser eu. Você faz o que você quiser ali. Então, você não é chamado a ser alguém. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um não sei quê. Então, eu não sou chamado a ser alguém, mas eu quero falar. Porque, já que ele tem esse não sei quê, quem sabe eu falando aqui, eu vou conseguir encontrar o meu próprio não sei quê de mim. Então, é isso. Esse é o significante S1 que fala para o SQ. E aí você vai ter esse S sujeito em objeto, digamos, dando as cartas. Marcos, entrando já na conversa aí, acho que é muito interessante essa maneira como você pega a coisa, porque, primeiro, eu acho que isso desimaginariza também a ideia do sujeito suposto saber, né? Acho que talvez você ainda vai chegar lá, né? Não, já chegou. O sujeito suposto saber é o que acontece quando você conversa com o barman. Mas vai. Não, assim, porque no seu texto, no capítulo, né, na boca, é interessante que você diz assim, não é uma crença de que o analista já sabe sobre você, mas de que ele pode te levar a dizer o que você ainda não sabe sobre você. Assim, acho que isso muda tudo. Boa essa. É muito doido a gente olhar de fora
eu falei isso, que bom, tá bem. É isso. Então, também, lá no começo, como você, acho que é importante você estar lembrando, eu teria esquecido, a gente também, na nossa comunidade em geral, usa sujeito suposto saber como eu acho que o analista é poderoso. Isso não é, isso é suposição de saber. Exatamente. Saber poder. Mas não é sujeito suposto saber. Quer dizer, o negócio de sujeito suposto saber também tem um problema de tradução, né? O tradução correta seria aparece na relação com aquela pessoa um sujeito que supostamente sabe de mim. É um sujeito que supostamente sabe, seria a tradução correta. Não é um sujeito que é suposto saber, esse sujeito. É um sujeito que supostamente sabe. Esse um sujeito pode ser uma fala, pode ser, ele é o sujeito do SQ. Não é o sujeito pessoa. Mas a gente transforma o sujeito em pessoa, diz que a pessoa é o analista, que é o sabichão. Aí a gente entende, mas não é disso que o Lacan está falando. Ele está falando que se na relação com alguém aparece uma fala, então essa fala tem sujeito da fala. Mas essa fala eu não reconheço como minha, mas essa fala parece dizer de mim muito mais do que eu sou capaz. Então, essa fala pode vir do analista, mas ela só vai vir do analista com esse efeito se eu estiver acreditando que há um sujeito que sabe sobre mim. E para eu acreditar que há um sujeito que sabe sobre mim na minha intimidade, não é basta eu... Não, vou falar de outra maneira. Para eu acreditar que tem um sujeito que sabe falar melhor da minha intimidade do que qualquer um, eu preciso a instalação desse vazio. Aí vocês vão dizer, não, porque você falou sabe melhor que qualquer um. Quando eu vou para o pastor, eu acho que ele sabe melhor que qualquer um. Né? Então, não é bom dizer assim que é o sujeito que sabe melhor que qualquer um. É que há um sujeito que traz vivo o enigma do que eu sou. Acho que é melhor por aí. Mas, bom, isso é de debate. Acho que aí é um ponto que tá difícil de trazer. De qualquer maneira, sujeito é um ponto de interrogação. E o sujeito que supostamente sabe é um ponto de interrogação, onde ali saem coisas impressionantes. Mas não quer dizer que, no lugar desse ponto de interrogação, a pessoa sabe. Não tem pessoa. É isso. Está melhor agora, talvez. Pensa numa lembrança, num sonho. Um sonho, uma pequena cena do sonho. Ali, por exemplo, não sei, alguém fala alguma coisa. Alguém que não importa, fala alguma coisa que você não entende, e você diz, ali, aquilo que ele falou, isso me concerne, isso é fundamental. Você acorda com aquilo, aquela fala que você não entende, você jura que aquela fala ali está falando de você, está falando a sua verdade. Isso é que é sujeito suposto saber. Aquela pessoa do sonho que não tem a menor importância como pessoa, é a fala, é o sujeito que fala mais verdade sobre você do que qualquer coisa, aquela fala. Assim fica mais claro, eu acho, né? Só que a gente coloca em cima de uma pessoa isso e acha que a pessoa é que falou, mas usando o sonho fica mais claro, né? Então, o que o Lacan quer é pensar que o analista, ele não tem que ser o cara que fala a verdade sobre você. No modelo clássico, como é junto nele que você projeta toda a sua neurose patriarcal, você junta as duas coisas. Ele é o grande homem que sabe tudo, ainda por cima é macho e branco, fuma charuto, e ele vai dizer a sua verdade. Vocês sabem que se não tivesse Lacan, tinha acabado a psicanálise, porque ninguém mais consegue, pouca gente consegue colocar tanto num velho fumando charuto, né? Então, o Lacan já marcou que não é isso, é uma função que pode entrar em qualquer lugar e pode nem estar numa pessoa. O analista está ali de parteiro, de ajudante, de amigo, mas naquele encontro produzem-se essas falas, né? Então, o sujeito suposto saber é sujeito de falas que dizem mais da minha verdade que qualquer outro. Esse sujeito precisa ser a pessoa do analista? Não. É bom que seja a pessoa do analista? Classicamente, foi assim. Eu acho que eu diria o contrário. É bom que a gente saiba hoje fazer de outro jeito que não assumir a função de que a gente é que está falando a verdade. Né? Isso também é bom para o debate. Eu, por exemplo, Quer dizer, se a ideia é levar o sujeito a dizer de si, talvez, né, a fazer o objeto falar, né, de algo que ainda não se sabe, também é isso. Né? Se o analista encarna esse lugar, a fala fica fechada. É isso. É isso.
Bom, eu vou trazer, não sei se vale. Bom, tem o meu caso, né? Que é totalmente clássico, então talvez não ajude muito, porque eu estava num ponto que eu acho importante hoje, mais que qualquer, sei que eu já vivi. Se você não souber que o sujeito suposto saber é uma função de furo, é um furo de onde brotam coisas, vai ficar difícil analisar muita gente, porque as pessoas não estão fazendo esse tipo de suposição. O sistema geral é criar classes, é criar particularidades. Você é branco analisando branco, você é preto analisando preto, você é mulher analisando mulher, você é isso analisando aquilo. Então, pelo menos você tem que acreditar que isso não é importante. Então, você tem que achar que realmente a função equivale, não a pessoa. Então, só que, tradicionalmente, é só você fazer cara séria, fazer silêncio, e ter um consultório bem arrumado, que fica parecendo que já é isso. Mas isso é uma mimetização do semblante, sei lá, do doutor ou do grande intelectual, que são os semblantes que tem na cena quando a gente fala de analista, né? O grande homem, o grande doutor que sabe tudo da sua alma, ou o grande intelectual, esse semblante foi o Lacan que trouxe, né? O grande intelectual que é tão estudado que sabe tudo da sua alma. Então, posso pensar as formações endógenas do inconsciente como sujeito suposto que sabe de mim. Exatamente. O sujeito suposto, quer dizer, a pergunta nossa para a entrada em análise, quer dizer, para pensar a entrada em análise, ou para favorecer a entrada em análise, é como é que eu faço para que uma formação do inconsciente tenha efeito de verdade para aquela pessoa? Como é que eu faço para uma formação do inconsciente ser um sujeito suposto saber para aquela pessoa? Não é uma maneira concreta de pensar? Você estará sendo analista quando uma formação do inconsciente para aquela pessoa tiver força de verdade. Então, se ela traz um monte de informação do inconsciente, todas analisadas e arrumadas, sem efeito de verdade, não está rolando. Então, como é que faz? Você aceita que tem um SQ, aceita que tem um monte de S1 para cima de você, mas aceita que tem um SQ. Ou pelo menos, é difícil saber como é que a gente sabe do tal do SQ, né? A gente sabe mais, como analistas, a gente sabe mais pelo efeito. A gente vê os efeitos de verdade. Então, a gente sabe que tem o tal do SQ. Se não tem efeito de verdade, é uma coisa que não tá dando certo. Você pode querer se mexer mais um pouco para ver se esse SQ aparece. Você pode querer, mas supõe-se que se você ficar quieto e deixar, vai vir. Não sei, a ver, a discutir, tá bom? Mas saber que o tal do SQ não é uma propriedade que você tem que a pessoa valoriza. É uma propriedade que ela não sabe dizer que você tem, mas que sabe que tem. Acho que era isso, né? Vou trazer então uma coisa que é muito imaginária, que está escrita, então a gente pode debater um pouco, pode falar. É difícil falar dessas coisas, os casos clínicos são muito delicados, a gente fala de caso clínico. Lacan, por exemplo, tomou muito cuidado, praticamente não falou. E ele falou, isso é um perigo. Freud é outra história. Tem os testemunhos de passe, que facilitam a nossa vida nesse sentido, mas nem todos estão focalizando essa coisa da entrada. Então, aí eu também, sabe, eu ficava com uma espécie de vergonha de ficar usando o meu caso, mas nem é meu mais, entendeu? Eu estou tão longe disso tudo, então fica mais fácil. Então, é uma cena. Eu vou só ler a cena, quer dizer, eu acho que dá para projetar, né? Vou projetar aqui a cena, que eu diria assim, nessa cena a gente encontra essa logificação toda, mais imaginalizada. Então, vamos ver se dá certo. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Bom, aí eu não sei, Vinícius. Ou você coloca aí na página 145, ou eu abro o meu aqui. Eu tenho que virar alguma coisa, né? Para eu poder abrir aqui para a tela. Deixa eu ver aqui. 145 do Escrita do Silêncio, a paginação do Escrita do Silêncio. É. Deve estar no outro também, mas eu não me lembro. Deixa eu ver aqui, peraí. Se você já estiver com ele aberto, você quer tentar você? Vamos lá. Você partilha aí? Peraí. Achei a página 145 aqui. Aí você me indica. É a parte que é a historinha, está em azul. Por aqui? Aqui é a 145. Esse é a 145 do livro, talvez esteja do...
PDF, vamos ver. Aqui, ó, no pé da página aí, 145. Então vai para cima. Vai indo, vai indo, vai indo. Estou vendo o útero aí para tu cantar lá. Pode ir mais para trás. Mais, mais, mais. Mais. Aí, certinho aí. Ó. Em cima aqui, né? Aqui. Pronto. Aí eu vou ler. Minha mãe me convenceu a assistir uma cirurgia. Uma esterectomia. Pois havia possibilidade... Também tem esse negócio de médico, também deve facilitar para entender o sujeito depois de saber. Uma esterectomia, pois havia possibilidade de um tumor maligno de ovário. Então, para assistir a esterectomia dela. O tumor é extraído e levado, juntamente com o útero, pelo patologista para exame e descartada a malignidade, ele, o patologista, sem saber que estava diante do filho da paciente, descreve e comenta. É porque eu cheguei lá como se fosse médico, né? Eu era médico, fui lá assistir. Bom, e comenta como para um residente, o útero tem em mãos. Coloração compatível com a faixa etária, presença de microinfartos benignos, provavelmente cesariado. Aqui está a cicatriz da cesariana. Veja, mas não havia mais ninguém para olhar, porque eu, que jamais havia passado mal na medicina, já tinha desmaiado ao olhar o furo por onde tinha vindo a luz. Pegaram a cena? É só isso. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Então, quer dizer, só desmaiei, fiquei lá sem saber e tal. Então, tentando retomar o algoritmo com essa ideia. Existia então, tinha todo um lado de um médico falante e sabido. Então, tinha lá o sabido e falador. Era mais ou menos como eu sintetizo nessa passagem. Que eram significantes fortes, assim, do que eu era. Mas aí aparece... Então, eu estava lá como médico, cheguei lá como médico, então o sabido, o médico seria o sabido. E o falador, que é aquele, o primeiro aluno, o bom aluno, não sei o quê. Aí chega um professor e vai me mostrar. Vou te ensinar. Normalmente, entre esse 1 e esse 2 de sabido e falador, vem o aluno. Alguém que vai falar bem, que vai impressionar o professor, e roda. E o meu lugar de sujeito ficava de fora. Que eu era que ficava no lugar do sujeito era o falador, era o bom aluno, ou o sedutor, também se quiserem, ganhar o mestre ali. Aí a cena era essa, estava um prato cheio para isso, era só falar coisas inteligentes sobre aquele útero. Apesar da coisa meio grosseira, podia ser uma fórmula de matemática, podia ser qualquer coisa, podia ser da psicanálise. Sou um aluno esperto. Aí eu já estava resolvido meu lugar de sujeito nesse discurso e eu estaria sempre condenado a ser o esperto. Não dá para mudar esse lugar, entende? Espero que isso sirva para pensar a situação de cada um. E em sendo o aluno esperto, ou o bom aluno, o aluno que brilha, vamos botar o brilhante, eu estava condenado a ser brilhante. Essa pessoa estava condenada a ser brilhante. E não tinha como abrir esse espaço. Então, se tivesse ido fazer análise, entre o aluno brilhante, aliás, o inteligente e o falador, ia aparecer alguma coisa desse analista que eu não ia conseguir classificar. Não ia ser com quem eu converso. Então, eu ia procurar um analista super professor, por exemplo, e aí chega, sei lá, ele está lá, não sei, o que ele apresenta para mim que eu não consigo fazer compatível com esse grande mestre, com um homem genial. Então, eu vou lá buscar um homem genial, e tem lá, sei lá, o sujeito mete o dedo no nariz na minha frente, o dedo no ouvido, por exemplo. Difícil pensar um grande mestre que eu inventei agora. Coisas que eu nem vou me dar conta que são SQ. Vamos imaginar o dedo no ouvido, pronto. Tá? Para ficar no corpo. Bom, então, essa cena que eu desmaiei, ou que aquele cara desmaiou, ela tem essa, para mim, ela traz essa matriz do que seria o discurso analítico. Não tem nenhum analista lá, mas eu acho que ela traz, porque o que aconteceu? Na hora que estava aqui falando do útero, o discurso sobre o útero e como o útero apareceu a cicatriz da cesárea. A cicatriz da cesárea perturbou tudo. A cicatriz da cesariana não me deixou fechar como inteligente. Eu não consigo falar, não dava para falar nada de inteligente sobre o buraco que eu estou olhando, que é de onde eu não passei para nascer. Foi um troço meio assim, entendeu? Então, a gente diria, abriu-se o espaço S1, S2 e ficou nada no meio. Essa é uma das maneiras de você ter uma relação, uma experiência de despersonalização, que foi o que aconteceu, e aí você procura um analista, trazendo a sua experiência de despersonalização.
E aí o analista, o que ele faz não repersonalizar, né? Chega uma pessoa perturbada com aquele buraco no útero, a gente diz, nesse buraco do útero vai vir coisa. Então, essa cena, ela é o germe do discurso analítico para mim. E aí, vai para a análise, e a análise vai haver entrada em análise, quando o analista aceitar que, se eu estou lá, e se eu estou falando, é porque ele tem alguma coisa de útero, desse útero. O útero ficou como SQ, né? Foi? A cicatriz é o buraco, e tem alguma coisa nessas coisas corporais, por isso que eu fiz a brincadeira disso aqui. Tem alguma coisa no útero, nessa coisa gosmenta, nojenta, tipo alien. Tem alguma coisa nisso aí em que eu sou ligado e não sei nem dizer. Não é que eu quero saber sobre o útero. Eu sou ligado nessas coisas corporais nojentas, por exemplo. Era isso. Eu não sei se ficou muito complicado, mas eu quero parar para a gente poder debater as coisas. Não falamos nada sobre o final, né? É isso que eu ia te falar. Você disse de pensar a entrada apontando para o final. Como é que você pensou isso? É porque esse SQ, que a gente está dizendo, eu estou propondo que, vamos dizer, esse analista para quem eu vou conseguir falar daquilo que o médico não sabe falar, então eu sou lá o sabichão. Eu só vou conseguir trazer para o analista coisas que não são sabichonas, não se ele for um burro, mas se ele for um sabichão, que coça o nariz, ou que coça o ouvido. É isso que eu estou tentando. Ele tem que ser o sabichão, senão eu não vou atrás. Mas ele tem que ter uma relação com esse útero, com essas coisas mortas, estranhas, vivo-mortas, bizarras. E são elas que me vão... Como eu acho que ele sabe alguma coisa disso, eu vou trazer para ele minhas coisas bizarras. Esse é o que é o ST aqui. Tá? E o final? O final é quando essa coisa bizarra que eu não sei dizer, mas que estava lá, eu consegui dizer. Agora eu estou falando que o útero era essa coisa bizarra, mas na hora eu não pensava nada de útero. Eu achava que esse sujeito sabia falar de útero. Não que ele sabia falar de útero, mas que ele sabe, sei lá, ele tem um link com o útero. Útero aqui no sentido do gozo do corpo que não é organizado pela anatomia. Porque era um útero fora do corpo, em que você olhava ele de fora. Não é o útero do ginecologista, né, que a gente está falando, é o útero objetuar. Então, tinha uma coisa no corpo estranha, esse analista tinha uma relação com essa coisa estranha, e a análise, a final da análise, é que essa coisa estranha é ela que fala, né? Ela que é a minha presença. Assim, eu, como estranho no mundo, por exemplo, me identificar com esse objeto. A análise tem a ver com o inconsciente, trazendo coisas de mim que eu não sei dizer e que, aos poucos, eu vou sentindo como uma certa presença. E, na minha vida, essa certa presença era corpo estranho. Então, o final da análise envolve esse corpo estranho. Mas na entrada em análise ele já estava lá. Só que na entrada em análise eu fiquei muito preocupado com a cicatriz. Que é normal, foi ali que abriu. Digamos assim, da cicatriz caiu o útero. Da cicatriz ao longo da análise foi se precipitando o útero, que era muito mais interessante do que a cicatriz. Mas tá meio místico, né? Mas bom. Bom, acho que não tem jeito simples também de falar do final, né? Porque acho que é um pouco isso, né? À medida que vai avançando, a gente vê isso nos testemunhos de passe, a coisa fica tão no extremo do singular também que é difícil de reduzir a algo muito partilhado, né? Não é um objeto comum que está em jogo, né? Mas eu posso tentar o mínimo, assim, fica muito caricato, mas assim, por exemplo, se a relação privilegiada nessa história era com o pai, não estou tirando a mãe da história, mas vamos imaginar que fosse com o pai, era eu poder ser corpo estranho para meu pai, era impossível. Meu pai não me suportava como bicho estranho. Eu poder ser bicho estranho é que a análise permitiu. Não para o meu pai, mas para o outro do saber, ou o outro. Eu poder ser um bicho estranho. Porque isso sim foi concluir a análise, eu poder ser o bicho estranho, não só perceber que o bicho estranho é que mobilizava tudo. Não sei se melhorou. Tem uma identificação com o objeto, pela Lacan, isso é no seminário 11, né? Então, a identificação impossível com o objeto, que é a conclusão da análise. Depois ele fala identificar-se com o sintoma. Mas tem uma coisa estranha de você poder ser um pouco aquele troço.
Olhando de fora parece normal, pô, só um corpo estranho, bicho estranho. Mas na vida da pessoa que está lá é insuportável, não é nada. Não é uma coisa que você fala, eu de bicho estranho tá bom. Agora, como é que você pensa, Marcos, a diferença ou até a conexão da ideia que você está trazendo dessa identificação com o objeto para a ideia de quebra do objeto? Eu não sei, onde é que tem esse negócio de queda do objeto? Queda do objeto pode ser lido de várias maneiras. Tem a queda do paraíso, tem a queda das identificações. O que é essa ideia da queda? Então, tem que ver com calma isso. Geralmente, quando se fala em queda, a tendência é entender a teoria meio religiosamente falando. Eu não gosto muito dessa ideia da queda. Porque o que cai, cai do paraíso, né? Mas não sei. Dá um exemplo. Quando é que tem a queda do objeto? O que seria a queda? Eu prefiro extração, por exemplo, do objeto. E mesmo extração também não gosto, porque parece que ela sai. Justamente a ideia que ela entra, que o objeto entra. Mas a gente usa os termos que a gente tem. Eu acho que Lacan também. Então, falar de extração do objeto é, de um certo ponto de vista, dizer que de um outro, eu diria assim, do analista, que é um complexo, eu consegui perceber que a minha ligação com ele era com esse útero tal. Então, de certa maneira, estou extraindo desse complexo útero. Mas não é para eu extrair de mim o útero, pelo contrário, é para eu casar com ele. Então, é perigoso chamar de extração de queda por isso só. Era isso que você tinha em mente, Vinícius? Sim, perfeito, porque acho que tem esse ponto, quer dizer, eu fiquei pensando um pouco aqui também no passe do Bernardino Horne, né, naquela história do pintinho esmagado, como alguma coisa que operaria, temos que olhar textualmente, mas eu acho que ele fala em queda do objeto, mas acho que tem essa topologia meio paradoxal, né, não é simplesmente uma questão de junto ou separado, né, assim, mas me parece que tem algo desse objeto que, ao longo da análise, opera como esse ponto cego, né? Você diz aí dessa presença que a gente tenta dizer e não consegue, né? E parece que, ao final, algo dessa presença se decanta, quer dizer, talvez a extração seja um pouco assim, de ser possível localizar de que maneira esse objeto age em mim. Assim, estou pensando em voz alta aqui, depois disso que você falou. Mas, ou seja, da extração enquanto essa possibilidade de localizar qual que é o objeto que está em jogo. Assim, operar com isso. Achei Não sei para onde eu vou. Vamos seguir. Eu não quero... Só lembrar também que isso, os testemunhos de passe, eu me incluo completamente aí. Tem que ser tomado mais ou menos como quando o Caetano fala da política. Tá? Ele é um gênio, mas ele falar da política não quer dizer que ele vai saber falar bem. Então, não é porque o analista, às vezes, ele está com uma coisa clara ali do final dele, mas ele pode não conseguir falar corretamente, digamos assim, na boa teoria, que ajudasse ao que ele quer fazer. Então, é no global que a gente pega a coisa. Não é numa frase. No caso eu estou pegando porque essa frase do Bernardino. Vai ver que ficou péssima essa queda do objeto quando ele falou naquela hora. Vai ver que foi bom, eu não sei dizer, tá? Mas a gente não pode tomar os textos de passe como textos, sei lá, quando Lacan escreve um texto é uma coisa. Até ele no seminário, ele fala o que dá, né? Mas tem hora que alguém escreve, está muito preciso. Não é o caso do testemunho, né? Uhum. Só um comentário lateral. Não, mas tá valendo, Eu concordo muito com porque você. A extração é como cair para dentro do objeto, não cair para fora. quando o Bernardino fala do pintinho esmagado, me parece que é alguma coisa que permite, vamos dizer, essa coisa da identificação com a distância, né? Assim como Lacan fala da identificação ao sintoma, essa identificação que guarda uma certa distância, talvez seja um pouco isso, né, o que está em jogo, porque o pintinho esmagado, o Bernardino diz assim, o pintinho esmagado toma a forma do feminino dentro do varão. Então, ele diz de algo que cai, mas que ao mesmo tempo não foi expelido, Dentro do varão. cai dentro. Achei muito bom isso. Perfeito, perfeito. Tem um lado assim. Talvez a gente pudesse esquematizar assim. Uma coisa é você, digamos, a análise vai te trazendo esse jeito de gozar que você não reconhecia como seu. E você mais ou menos passa a reconhecer como seu. Talvez o final mesmo não seja que você passe a reconhecer como seu, é que você desiste de querer se livrar dele. O final mesmo, quando você fala, não, é o que é, eu dou um jeito com ele. Aí você fala, bom, agora que eu já dei um jeito, não preciso do analista. Mas tem mais a ver com desistir de deixar ele cair do que se apropriar dele. Ó, nós Mas estamos... isso, gente, no final. Então, nós estamos falando da entrada. Né? Na entrada é só que ele já está lá. E você, de algum jeito, sabe.
eu diria assim. Quer dizer, esse ponto da presença um pouco ali do ponto cego ou do opaco, que tenta se dizer. Ótimo. Também aparece com a relação com a política, né? Quando você nega qualquer relação que tenha opacidade, se para você não tem como viver com qualquer opacidade que seja, e se isso é amplificado o tempo todo ao seu lado, é difícil que aconteça análise, né? Mas a gente tem a vantagem que, quando você fica louco, ou quando sofrer, ou quando tiver um tsunami na sua vida, a gente está lá, né? Olha, tem 2 comentários aqui no chat, eu vou ler. Inclusive, se as pessoas quiserem dizer elas mesmas, podem abrir o microfone. E depois tem uma pergunta, o Paulo Novaes levantou a mão. Ana Cerqueira, você quer falar? Aqui assim. Pode falar, Vinícius. Tá bom. É algo da ideia do estranho familiar, que já está lá desde o início da análise, mas ainda não se sabe, nem se quer saber, mas que ao final da análise é revelado. E a Natália fez um comentário. Eu faria esse comentário. Ele não é revelado no final, fica muito um momento épico, sabe? E a gente poderia dizer que, sei lá, talvez a gente pudesse repartir os passes em histéricos e obsessivos. O meu estaria mais para o lado obsessivo, que é assim, vai acontecendo, uma hora você fala, é isso. Enquanto que outros passes apresentam assim, num momento glorioso, foi revelado para mim qual era o meu saber que eu não tinha. Tá, eu acho que é isso. Vai indo, uma hora você fala, só pode ser aquilo. Tá? Só para não falar que ao final da análise é revelado. Eu diria que ao final da análise você decide que não vai ter mais nada. Mais do que você é uma revelação que te leva para fora da transferência. É que não vai ter mais nada para ser revelado aqui. Eu diria assim, mais por esgotamento. Mas isso pode ser uma versão mais obsessiva do final, né? Mas é interessante, porque você, na conclusão do Mordida Vida, você diz de fazer sua a interpretação daquele sonho, né? De não esperar mais isso do analista. Né? Assim, tem algo disso também do ato, né? Eu acho, tinha isso. A Natália Turquete faz aqui um comentário, vou ler também, tá, Natália? O estilo é como o sujeito deixa cair o objeto. Creio que seja mais ou menos isso. Ela disse aqui. Tem o estilo, Cadê o Gilson? Vamos pedir socorro para o Gilson. Obrigado. Que fala que é objeto. É como ele deixa cair o objeto. Só diria, o estilo é como o sujeito deixa cair o objeto para dentro. De outra maneira, você só tem estilo quando você fala besteira, e não quando você fala de acordo com o que você quer falar. Você só tem estilo quando você aceita que você vai gaguejar. Por exemplo, aceita não. Você incorpora o gaguejar. Isso acho que é o Deleuze que fala isso, né? Ter estilo é gaguejar na própria língua. É isso que eu estou chamando de objeto cair para dentro. Aquilo que o meu bicho estranho, ele fala comigo. Acho que quem mais? O Blanchot que fala, é escrever com a mão esquerda. Ter estilo é escrever com a mão esquerda. Acho que é um bom exemplo também visual. Você é destro, mas você escrevendo com a mão esquerda, agora o seu bicho estranho está dono da sua mão e você agora vai ser assim, você vai escrever com a mão esquerda. Isso é que é ter estilo. Muito bom. O Paulo Novaes está com a mão levantada. Pode falar, Paulo. Boa noite, Marcos André, obrigado. E gostei muito dessa cena do útero, né, na sala de cirurgia, né, parece. Porque eu fiquei pensando, né, que igual você falou, tem um furo, né, a presença do furo, claro que ali velado, né? Mas eu fiquei com vontade de saber o seguinte, no passe, passe, né, no livro da Estela Solano Soares, ela fala, 3 segundos. 3 segundos com Lacan? 3 minutos. Ela deita no divã e fala: sonhei que uma mulher vinha a Paris, né? Depois que saiu aí o Lacan abre a porta, né? Aquela cena, né? Abre a porta para ela fala, isso. Ele fala, é isso. E aí ela sai e não consegue, né, narrar, relatar o som. E ela fica injuriada, né, com aquilo,
querendo contar. Depois, quando ela está no pátio já do local lá, né, da construção, é que ela vai ver a questão do equívoco. E aí ela vai falar que uma mulher quer nascer em Paris, né? Eu não sei francês, mas acho que a palavra vene, né? Ela vai desdobrar, que vai transformar em uma mulher quer nascer em Paris. Ela vai ver o sentido, o não sentido, né? E ao mesmo tempo para a análise dela qual o efeito que teve. E aí essa questão do equívoco é que se você pudesse, porque essa cena que você mostrou, eu achei muito interessante, achei sim, muito interessante. Não sei que ponto que estava, você falou que ia entrar em análise, eu não entendi muito bem, mas eu queria ver, se você pudesse falar, o final, se teria também um equívoco, porque tem esse espaço também, né? Você vê que ele falou, ele levantou para ela ir embora, depois de um tempo que ela estava saindo, é que ela foi entender. E esse equívoco, na sua análise, você podia relacionar com esse cicatriz, com esse furo? Bom, eu tenho comentários vários. Primeiro, comentário sobre o livro. Vale a pena, falando de obsessivo estético, vale a pena ler o livro da outra, que é a... Deu branco agora. Beth Fuchs. Vocês leram dela? Beth Milan? Não. Beth Miller. Vocês leram da Beth Miller? Beth Miller. Que ela também tem o texto, depoimento da análise dela com Lacan. Aí você leu da Stella Solano e leu da Beth Miller. A Stella Solano é operária, ela faz tudo sozinha. E ela ainda mostra que isso aqui é bom. A outra é uma lady. Ela é uma analista, ela faz, parece que ela trabalha muito, mas ele é genial, maravilhoso, fica com ela mais que todo mundo. São maneiras diferentes de viver a análise. Tem que lembrar disso. Então, são testemunhos, né? Lacan ainda, tá? Então, a Stella Solano promove essa ideia radical de que a gente faz tudo. E é verdade, a gente analisante. O analista tem que entrar com alguma coisa. Mas a gente pode imaginar uma análise em que o analisante faça tudo, mas é muito radical. Então, Lacan é radical, porque é o Lacan. Ela é radical. Mas, ao mesmo tempo, você tem razão. O importante que o Paulo está trazendo é que ela purifica alguma coisa. Então, ela fala da ambiguidade, né? Que a gente traduz como equívoco. No esquema que eu trouxe menos radical, S1, S2, o equívoco é que você não consegue resolver entre os dois. A língua já encerra isso, né? Palavras que promovem essa abertura do espaço. Elas tendem a promover, porque você não consegue fechar qual o S2 para aquela palavra, né? Então, palavras ambíguas, nem sei quais. No francês é lotado, porque a língua é feita assim. Mas em português também tem. Palavras que naturalmente são ambíguas, você não sabe o que foi dito. Então, é um S1 que você não consegue colocar o S2. Porque pode ser um S2 para cá, um S2 para lá. Não é que não venham palavras, mas as palavras que vêm não casam, fica oscilando. Então, eu acho que é a mesma estrutura do discurso que a gente falou, do S1, S2, que abre o espaço. E aí, como o Paulo falou no começo, o útero tem um buraco, só que não funcionava como furo. Tinha uma cicatriz lá, mas não era furo. Estava soldado pelo saber, por o médico brilhante. Para virar furo, precisou uma situação muito especial de ambiguidade. Eu era ali médico ou filho, por exemplo. Então, a ambiguidade estava presente, mas não sob a maneira de uma técnica que é usar as ambiguidades da língua. Mas eu acho que para ter a abertura do inconsciente, que o furo do sujeito funcione como verdade real, é preciso ambiguidade. Mas não precisa a gente ser ambíguo o tempo todo, né? A gente pode não falar nada, a gente pode não ser ambíguo, porque aí as variações técnicas são enormes. Mas é verdade que num ponto muito radical, talvez a análise Lacan com Stella Solano, o que ele fazia era trazer as ambiguidades, e ela fazia o resto. Às vezes, só interrompendo uma palavra já fazia ela vibrar, porque qualquer palavra pode ficar ambígua, desde que ela esteja muito carregada, né? Então, tem a ambiguidade do francês, tem o Lacan, tem a Stella Solano operária, mas eu acho que a estrutura fundamental da gente é
as ambiguidades promovem a introdução do sujeito como real. Mas não quer dizer que nós devamos ser ambíguos para que isso aconteça. Às vezes é o contrário. Se a gente for um mar de ambiguidades, não tem sujeito, porque o sujeito está entre dois. Então, são coisas técnicas que eu acho bem interessantes. Excelente. Eu penso assim, chega um ponto na análise, daí caminhando, não sei se para o final, né? E esse equívoco, ele fica claro para o sujeito, não, porque se você não aderir, vou colocar assim, aderir, entre aspas, a esse equívoco, você cai num abismo, né? Então, é preciso aderir ao equívoco. É o que eu estava dizendo no sentido em que você casa com aquele troço que você não gosta. Eu Tá gostei bom? dessa coisa que você falou. Não é perceber o cair para dentro, adorei isso, viu? é aderir. O objeto cair para dentro é ótimo. Tem uma adesão àquele negócio, que não é um negócio que você gosta. E perceber, você já percebeu há muito tempo. Agora, aderir àquilo é difícil. Excelente. Ó, tem mais duas perguntas muito boas aqui no chat. Márcio Tosini pergunta assim, ó, você pode dizer algo a respeito da afirmação freudiana de que o início da análise determina seu fim? Qual relação há nisso? Essa é quente. Aí vocês têm que aceitar comigo a seguinte ideia, que é verdade que a gente faz isso, a gente vai análise com vários analistas e fala, minha análise. Tem gente que pensa análise assim, não importa os analistas, importa a minha análise. Tem gente que vai considerar que cada análise é uma análise, não tem nada a ver com a outra. Vamos fazer o meio termo aqui. Você carrega um outro com você de base na fantasia, né? Então, é mais ou menos desse outro que você está tratando nas análises. Tá bom. Mas a forma como você vai tratar desse outro é de acordo com o SQ daquele analista. Esse objeto útero, se fosse com outro analista, não seria útero. Não, seria outra coisa. No meu caso. Então, estamos tentando responder a isso. Quer dizer, naquele encontro ali, o não sabido de mim, o gozoso, que a gente está chamando aqui de objeto A, mas poderia chamar de outro jeito, esse não sabido gozoso de mim, impossível de saber e assumir meu, dependendo de cada analista, ele vai ganhar nomes diferentes. Então, as análises vão ser diferentes. E o encerramento vai ser diferente. Isso é determinado pelo encontro com o analista. Só que ninguém sabe o que está lá. Mas você vai construindo em torno daquele vazio. Mas aquele vazio roubou alguma coisa do analista para poder se encarnar como furo real. E essa roubada do analista não é ao acaso. É o tal do SQ. É um SQ que vibra minhas notas. Às vezes, sei lá o que é. Cada um pode chutar. A gente pode chutar. É alguma coisa que estava no consultório, alguma coisa que eu ouvi dizer. Mas sempre a gente pega uma coisa qualquer dessa assim, dos analistas. Né? Então, acho que isso é que determina o fim. Que o fim vai ser um desenlace com esse objeto A que cai para dentro, mas numa certa forma mnemônica da memória da minha vida, mas que foi pautada pelo SQ do analista. Eu ficaria com essa relação de a clave, a pauta, mas a forma é minha. Isso para dizer também que uma análise com o analista é com aquele analista. Quando ele saiu ou morreu, não vai ser mais a mesma análise. É a mesma análise, mas não é a mesma. E quando a gente fala de passe, a gente está falando do final daquela análise, daquela transferência. Quando o Lacan está querendo falar de final, ele está falando de uma relação transferencial. Ele não está falando de todas as relações transferenciais possíveis da minha vida. Isso seria louco, né? Por isso que a pessoa faz o passe e depois volta à análise, por exemplo, que precisou, por outras razões. A Estela Solano, inclusive, nunca saiu do analista. Né? Mais estranho ainda, né? Ela terminou, fez testemunho e tudo, e nunca foi embora. A gente se pergunta o que ela estava fazendo. Será que ela começou uma nova análise? Será que ela... Não sei. Mas, assim, em tese, aquela transferência foi acabada. Não é só em tese, não. A minha experiência é que acabou, mas não é que eu não adore aquela pessoa, não queira trabalhar com ela, tinha até vontade de fazer análise com ela, mas é que aquele ponto que ele repercutia para mim, o meu útero, não repercute mais. Então, aquela análise tendo o útero como real, aquela não, já foi. Brilho do nariz, exatamente. Poderia ser o brilho do nariz. Aliás, é interessante, porque o Homem dos Lobos fez várias análises, né? E era completamente diferente uma coisa da outra. Valeria um estudo.
Sim. Inclusive é interessante porque existe um certo entendimento apressado, né, do passe, ou da ideia de final de análise, como chegar ao final do final, né, vamos dizer assim, né, zerou, né, está vacinado, né, assim, e acho que essa fala que você traz, assim, ela acho que explicita o particular de cada análise, né, não se trata de um esvaziamento para todo sempre, né, daquele SQ. Interessante. Eu fico impressionado para a gente pensar que a nossa comunidade é capaz de produzir uma crença desse tipo. Para pensar com calma, você está de fora, não sobre transferência. Você faz análise e fica, Deus, entendeu? Fica curado. Não dá, né? Tem uma coisa que está estranha. Se alguém morrer na sua família, você vai anunciar mais porque você já fez análise? Não, eu já estou curado do meu sintoma fundamental. É estranho isso. Então, assim, tem uma coisa que se resolveu. Não quer dizer que a vida não vai apresentar coisas que você não tem solução. E vai precisar começar a trabalhar outras coisas por outros lados. E aí aquela solução não serve para essas coisas. Acho que assim fica mais claro, né? Uhum. Acho que essa questão emenda com a pergunta que a Delza colocou aqui. Delza, eu vou ler sua pergunta, e aí, após a resposta do Marcos, às vezes você entra na conversa. Olha só. Poderia pensar que nessa queda do objeto A como atravessamento da fantasia, e aí ela continua, e essa marca de gozo que permanece como compondo o santome, assim, o santome poderia prescindir do fantasma, mas não do objeto A. Ou, dizendo de outra forma, como esse H do santome entra e sai de uma análise? Acontece uma mutação? Quentíssimo. Sei lá, mas acho que já está bem dito, né? Vou recapitular. Pensar que a queda é o atravessamento. Acho que sim. A ideia da queda, por isso que eu prefiro atravessamento do que queda, né? Queda sempre é um negócio meio religioso. E você foi embora para o Olimpo. Acho, então, esse é o perigo. Então, por isso eu insisti muito na ideia de outra coisa, e aí a Delza lembrou do atravessamento. E eu diria mais hoje, eu diria que o atravessamento não é eu atravessando a fantasia, é eu aceitando, vivendo o fato de ser atravessado pela fantasia. Sabe? É você ser, sei lá, né? Tudo que a gente está dizendo assim, é um carro que parou na contramão. É você ser atravessado por coisas que você não tem como não ser atravessado. Em vez de dizer que a gente se liberta da fantasia. Quando você aceita ser atravessado pela fantasia, aí é uma libertação. Aceita que dói menos, não é assim? Sei lá, você pensa numa coisa mais básica. Minha fantasia, por exemplo, tinha que ter gente doida. Menina, o Daniel está ótimo, excelente. Excelente. Diga novamente, Marcos, como é que é? Por exemplo, tem a ver com doidos. Eu lidei muito com doidos na vida. E tinha uma coisa da fantasia que é repetida, que é a vida é vida mesmo, quando tiver tudo muito doido. Tá bom assim? Isso é um atravessamento da fantasia. Eu acho isso um saco, eu não acredito nisso. Sabe? Que o real é mais real onde tiver mais porrada, por exemplo. Sabe? Não tem nada a ver. O real está em todo lugar. Mas eu sou atravessado por isso. Sabe? Eu sinto mesmo, eu sou atravessado por isso na vida. É a fantasia que insiste. E a gente sabe que não é verdade e você consegue viver aquilo. Eu não preciso me libertar desse atravessamento. Então, eu inverti agora a ideia que eu acho que pode ser boa. Em vez da gente atravessar a fantasia, é a fantasia que vem se atravessar na nossa rua. E eu ficava tentando me libertar do lado gozoso dela, né? Mas eu não sei se eu forcei muito. Aí vem a segunda parte. Mas eu concordo, de qualquer maneira, teoricamente, quando a gente está falando do objeto cair dentro, eu acho que é o que o Lacan chama de atravessar a fantasia. E a gente fala rápido, que é descrer, poder rir. Tá, mas eu estou acrescentando descrer, poder rir do elefante que vem morar na sua sala, do bode que está na sua casa. Para não pensar que esse atravessamento ele é elevação. Ele é gozo que se instala. Tá bom. Aí vem. O sintoma poderia ser prescindido do fantasma, mas não do objeto A. Quer dizer, você construir um sintoma seria, mais ou menos, o que você faria com essa bagunça toda, né? É o fazer com esse atravessamento. Se o sintoma é fazer com esse atravessamento, quer dizer que você monta um jeito de viver com esse bode. Na minha metáfora. Então, prescinde da fantasia no sentido que você não precisa viver aquela repetição daquele bode na hora que você menos esperava. Você já está morando com ele. Então, nesse sentido, sim. Prescinde da fantasia. Mas não do objeto A no sentido em que realmente ele veio para cá.
Mas eu tenho que colocar umas imagens assim para poder traduzir o que você disse. Mas estou de acordo. Agora, se você definir o Santônio como outra coisa que não tem nada a ver com fantasia no objeto A, aí você tem que largar eles para trás. Difícil é fazer essa passagem, né, de um Lacan para o outro. Agora, é interessante, né, Marcos? Me parece que, quer dizer, acho que tem algo muito... Desculpa. E ela falou mutação. Então, mutação eu acho muito melhor do que queda. Muito melhor. Mas a gente usa tudo. Tá bom? Sim, Vinícius. Não, porque nesse ponto, né, quer dizer, quando Lacan formula a ideia de travessia da fantasia, a coisa tem mesmo essa, quer dizer, é o que depois a gente pensa assim, né, uma certa ilusão do despertar, né? E acho que você está dizendo aí muito concretamente, muito sensivelmente também, quer dizer, desse outro uso também dos objetos que davam esteio ali àquele funcionamento da fantasia, né? Então, assim, talvez a mutação entre um pouco aí, quer dizer, os objetos, né, que estão lá, eles não desaparecem, né? Assim, por isso a queda soa mal, né? Mas, quer dizer, é isso, é outra maneira de usar, talvez, esses objetos? Como é que você pensa? Isso é outra maneira boa de falar. Fazer com é um pouco isso, né? Você faz outra coisa com as mesmas coisas. Com as mesmas coisas, mais ou menos. Tem um lado, parece pessimista nisso, né? A análise não muda o essencial. Agora, recentemente, a mulher falou que a análise trabalha com o estado pré-clínico do sujeito. Uma expressão interessante. A gente trabalha com essa coisa pré-clínica, assim, que é antes do sofrimento, ou antes de sintomas. Trabalha no sentido que a gente quer dar um lugar para ela, né? Ela é pré-clínica quase. E aí o que a gente vai fazer, ela passa a fazer parte da vida. Mas não muda tanto assim, né? Não sei. Bom, gente, mais alguma questão? Sim, eu teria muita coisa para continuar a conversa, mas acho que foi bastante coisa e, bom, fica aí para mais, né? Fica o objeto adiante. Então, queria agradecer de novo, Marcos, acho que foi muito, muito rico e muito vivo também, acho que você convocou aqui uma conversa que é isso, acho que vai deixar a gente pipocando aqui por alguns dias, né? E é interessante que, quer dizer, já tem mais ou menos 10 anos que você concluiu o seu período de AE, né? E, no entanto, a coisa, quer dizer, além de você continuar a ser chamado, né, para falar disso, acho que tem, não sei, para mim, pelo menos, é uma evidência, talvez, aí dessa, enfim, os efeitos aí muito, muito produtivos também, né, da ideia do passe, né? Assim, acho que isso nos coloca muito em movimento. Então, obrigado por vir aqui dar corpo, né, para a continuidade aí dos efeitos disso aqui hoje. É isso. Obrigado, agradeço. E eu te digo que eu não me lembro se eu fiz isso antes, hein? De ficar falando, voltando para o meu passe de tempos depois. Então, agradeço ter acontecido isso aqui. Legal. Então, tá bom. Ó, tenho certeza também que no decorrer do seminário, né, essa intervenção que você faz aqui hoje, né, acho que isso vai ter efeitos para quem estiver assistindo aí, né? Ainda temos vagas, tá bom? No Instagram da Traço, né, a gente tem lá o link para quem quiser se inscrever. E é isso, acho que, Marcos, você ia falar alguma coisa ainda? Acho que eu comecei. Não, agradecer a vocês. Obrigado pelas perguntas, obrigado. Então, tá bom. Gente, então, uma boa noite.